2, 3, vamos lá. Oi. Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição de número 390 de 2014, do senhor André Figueiredo e outros, que altera o artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias para possibilitar a ampliação de limite de despesas com pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação. Encontra-se à disposição, na página da comissão, na internet, a ata da 4ª reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2022. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa de número 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo que a sinapse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Antes de passarmos à ordem do dia, presto alguns esclarecimentos acerca dos procedimentos que nortearão os trabalhos de discussão e votação nesta comissão. A lista de inscrição para a discussão da matéria encontra-se aberta pelo Infoleg e será encerrada quando for anunciada a discussão. Faço um parêntese aqui, senhora secretária, para pedir aos colegas deputados e deputadas que a gente deixe a discussão após a leitura e votação do relatório. Podemos fazer esse acordo? Perfeito, muito obrigada. Os senhores deputados e senhoras deputadas terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra. Após iniciada a discussão, não será permitida novas inscrições. Durante a discussão, podem usar da palavra o autor, a relatora, os demais membros da comissão, os líderes durante 15 minutos improrrogáveis e por 10 minutos os deputados que a ela não pertençam, desde que devidamente inscritos. O tempo de liderança pode ser acrescido ao tempo de inscrição, desde que obedecida a ordem dos inscritos. Os requerimentos procedimentais e os destaques deverão ser protocolados no Infoleg e autenticador, e as delegações para a comunicação de liderança deverão ser encaminhadas para o e-mail SDR, Comissão Especial, limite de despesas, @câmara.leg.br. Os destaques poderão ser apresentados até o anúncio da votação da matéria. Ordem do dia. Informa ao plenário que foi encerrado o prazo para recebimento de emendas. Comunico que a emenda recebida foi inadmitida por insuficiência de assinaturas. Conforme acordado, eu passo a palavra inicialmente ao nobre deputado Tiago Mitrô. Perfeito, obrigado, presidente. Como vi os comentários, eu vou aproveitar aqui tanto para pedir a retirada dos requerimentos que eu coloquei, quanto para fazer uma fala em relação a esse tema, né? Acho que não é novidade para nenhum dos parlamentares aqui presentes e para nenhum dos representantes da categoria da enfermagem a contrariedade minha, e não só minha, mas do Partido Novo, em relação à questão do piso da enfermagem. Desde o início dessa discussão, nós temos, lamentavelmente com razão, indicado qual seria as consequências da aprovação desse piso. Desde que esse projeto surgiu aqui na Câmara no final do ano passado, nós temos reiteradamente alertado e comunicado nossa posição contrária pelos efeitos deletérios que a aprovação de um piso teria, não só para toda a categoria, mas também para a população brasileira. Nós vimos, após a aprovação do PL, que muitos trabalharam por esse PL dizendo que ele seria suficiente para o pagamento de um piso para a enfermagem. Pela primeira vez aqui na Câmara, houve um projeto que foi aprovado pelas duas casas e não foi enviado para sanção. Ficou na gaveta da presidência da Câmara durante um bom tempo, porque depois disseram que seria necessário uma PEC. Essa PEC, então, tramitou numa velocidade da luz e toda a categoria, a meu ver, com todo respeito, foi iludida, porque acreditava-se e foi vendido a essa categoria que, aprovando aquela PEC, o piso da enfermagem poderia, então, virar realidade. E a realidade que nós vimos nos curtos dias que essa PEC ficou em vigor, até que o Supremo Tribunal Federal suspendesse os efeitos
da PEC, do piso e do PL foram demissões, fechamento de casa de repouso, substituição de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares por cuidadores, porque a aprovação do piso e a aprovação da PEC gerou o efeito que nós dissemos: desemprego e precarização do trabalho. Enfermeiros passaram a ser contratados como cuidadores e agora profissionais de enfermagem recém-formados vão ter dificuldade de encontrar trabalho por conta de um piso que é inexequível. Não bastasse aquela PEC, para se vencer novamente, está sendo de novo vendida essa ideia de que essa PEC agora vai resolver. Eu acho difícil que essa PEC resolva qualquer situação, porque a gente não está falando simplesmente de uma questão orçamentária aqui de curto prazo. A gente está falando de uma questão estrutural, a gente está falando de uma questão antieconômica que é trazida por esse piso, e a gente está falando de uma questão insustentável financeiramente, tanto para o país, quanto para os hospitais privados, filantrópicos, públicos, quanto para a população brasileira, que é quem vai arcar os custos da aprovação de mais essa PEC. Essa PEC ela é ainda mais grave porque ela fura o teto de gasto em bilhões de reais, né, ela amarra orçamentos futuros com uma despesa que não vai ser recorrente para fazer o pagamento desse piso, e não me surpreenderia se daqui a 6 meses, ou menos do que isso, até viesse uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que novamente parlamentares dissessem que precisaria uma nova PEC. Eu até brinquei esses dias, daqui a pouco a gente vai ver uma Assembleia Constituinte ser convocada para resolver o problema do piso da enfermagem. Tantas vão ser as modificações que vão ser necessárias para que esse piso se viabilize. E, na minha humilde opinião, esse piso é inviabilizável, se é que essa palavra existe. Mas, com o mesmo respeito e convicção que eu sempre conduzi a minha participação nessas comissões, ainda que não da parte da presidente, que sempre foi muito respeitosa, mas outros colegas aqui nas outras comissões a gente viu que não mantiveram o mesmo respeito, e também muitos profissionais da categoria que não tiveram o mesmo respeito, como eu mencionei aqui. Minha família, inclusive, foi ameaçada muitas vezes. Meus pais começaram a dar outro sobrenome nos hospitais em Belo Horizonte porque eles tinham medo de ir ao hospital, né? E uma categoria cuja essência é cuidar das pessoas. Infelizmente, a gente viu muitos representantes dessa categoria agindo de forma, no mínimo, não cuidadosa, né, com aqueles que têm opinião diferente. Mas, paciência, estou na vida pública para manter minhas convicções e convivo com isso com tranquilidade. Mas, enfim, e sabemos também que essa PEC foi utilizada com fins políticos eleitorais para muitos representantes da categoria, que inclusive estarão aqui na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Dito tudo isso, e colocada aqui minha posição com o respeito de sempre que tive com a categoria e com os parlamentares que têm opinião divergente da minha, é notável que a minha opinião, a do meu partido, é minoritária nessa comissão. Talvez seja bastante minoritária novamente no plenário, e o efeito dos requerimentos que eu coloquei aqui e de eventual pedido de vista seria meramente para adiar uma decisão que, pelo que eu entendi com o presidente da casa, com o presidente da comissão, se nós pedíssemos vista hoje, seria convocada uma reunião na sexta-feira, só acarretaria mais custos para essa casa, uma vez que nós não conseguiríamos vencer essa PEC mesmo com os requerimentos de obstrução. Então, combinamos aqui com a deputada presidente, já que não teria efeito prático o nosso requerimento de obstrução, apenas mais custo. O nosso objetivo todo, ao lutar contra essa PEC, é evitar mais custos para a sociedade brasileira. Não faria sentido manter os requerimentos de obstrução e um pedido de vista, sendo que o que a gente quer é que o povo brasileiro não seja penalizado, né, por decisões desse Congresso. Então, gostaria apenas aqui de dizer que estou retirando os requerimentos de obstrução. Manterei o meu voto contra, já peço que deixe aqui consignado, porque imagino que vai ter ainda longos discursos até que chegue o momento da votação. E dizer que quem perde hoje não é o Thiago Mitrô, quem perde hoje não é o Partido Novo, quem perde hoje, na minha visão de mundo, no meu entendimento, é a sociedade brasileira, que infelizmente vai ter o peso do custo dessa decisão da Câmara reverberando através de mais impostos, de precarização do trabalho dos profissionais da enfermagem, né, e de novas demissões para a própria categoria com a aprovação dessa PEC.
né? Mas, enfim, acho que se for esse mesmo resultado amanhã, vai vencer o interesse de uma corporação em detrimento do interesse da maior parte da população brasileira. Tá? E digo isso com todo respeito, porque é isso que eu digo não só para a categoria da enfermagem, é isso que eu digo para todas as categorias que apresentam projetos neste Congresso buscando ali benefícios para a própria categoria, sem se darem conta de quem vai pagar por isso é toda a sociedade brasileira e também a própria categoria. Afinal de contas, os enfermeiros que perderam o seu emprego não vão ter seu emprego de volta, né, tão cedo. Então, de novo, fica aqui retirado os requerimentos de obstrução, colocada a minha posição pessoal e do Partido Novo, com respeito que sempre tive, e agradeço aqui a atenção da presidência, da relatora, do autor do projeto e de todos os colegas. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, nobre deputado Tiago. Obrigada pela retirada do pedido de vistas e, do kit de obstrução e não pedir vistas. Isso significa que a gente pode levar amanhã para o plenário, votarmos os 2 turnos, seguir para o Senado Federal, que também lá terá que ser apreciada e votada, e o tempo para encerramento dos trabalhos neste ano estão muito exíguos. A gente agradece imensamente, respeitando e registrando a sua posição contrária a essa PEC. Muito, muito obrigada. Levo o nosso agradecimento a todos os membros do Novo que participaram conosco durante a tarde na construção desse caminho, deputada Adriana e os demais. Muito obrigada mesmo. Dando continuidade aos trabalhos, de imediato eu passo a palavra à nossa relatora, deputada Alice Portugal, para fazer a leitura do seu relatório da nossa PEC 390, que está pensada a PEC 27. A PEC 390 é do nobre deputado André Figueiredo, que nós queremos aqui registrar mais uma vez, que foi em função à sua proposta de emenda constitucional, que a proposta do nobre deputado Mauro Benevides pôde ser apensada. Com isso, nós ganhamos prazo, não tendo a necessidade de submeter à Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimos, então, hoje, as 10 sessões do plenário, agora, quase 11 horas da noite, 22 horas e 48 minutos, lembrando que nós temos que votá-lo até as 24 horas, portanto, também dentro do nosso acordo, deputada Alice faz a leitura, a gente vota, e aí a gente vai abrir a palavra para todos os deputados e deputadas que quiserem fazer uso. Combinado? Deputada Alice, nossa relatora, Vossa Excelência está com a palavra. Presidenta Carmen Zanotto, quero cumprimentar a todos e todas aqui presentes, a toda a rede de conselhos, de sindicatos, ao Conselho Federal de Enfermagem, à Federação Nacional dos Enfermeiros e toda a rede sindical, a CNTSS, a CNTS, ao Fórum Brasileiro da Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermagem em todas as suas seções, a todos aqueles e aquelas que, nesse momento, se dedicam a essa proposta que, longe de ser enganosa, é uma proposta que repõe direitos e que garante o fim do aviltamento de um trabalho essencial da equipe multidisciplinar de saúde. Vamos ao relatório. Muita honra de ter sido designada relatora, agradeço a confiança da categoria, a confiança da deputada Carmen Zanotto, única enfermeira nessa casa, e dos 2 autores da PEC, que nos dá a chance de garantir que em 10 sessões do plenário ela pudesse vir a essa apreciação, deputado André Figueiredo, e ao deputado Mauro Benevides Filho, que utiliza o seu saber específico em relação à matéria tributária, matéria fiscal, matéria da economia do Brasil, para que pudéssemos achar saídas e darmos suporte à busca de fontes de financiamento, em especial ao setor público e filantrópico, não é? E que, sem dúvida, nós esperamos que sirva de suficiente resposta ao Supremo Tribunal Federal para que libere a lei constitucionalmente aprovada 2564 pelo Congresso Nacional e que se encontra retida por uma solicitação, não é, de liminar por parte de um segmento do setor privado. O relatório na sua parte inicial, e depois peço licença para ir direto ao voto, senhora presidenta. A proposta de emenda à Constituição em análise, de autoria do senhor deputado André Figueiredo e outros, altera o artigo 169 da Constituição Federal e o artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar a ampliação do limite de despesas com pessoal ativo nas áreas de saúde e de educação. Segundo a justificativa do autor, a ampliação do limite global deve ser utilizada em benefício exclusivo das 2 áreas. Sigo adiante,
Falando ao projeto principal, foi aprovada a PEC 2722 de 2022, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para que a União preste assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiros dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais, para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira, e da outras providências. Sigo direto agora ao voto, dando conhecimento através do relatório consolidado na página desta comissão especial. O voto da relatora. Considerando o mérito das proposições, entendemos não ser oportuno o estabelecimento de limites de despesas com pessoal diferenciados para a implementação de políticas públicas na área de saúde e educação por hora. Primeiramente, a LRF, que regulamenta esse dispositivo, não apresenta os limites de pessoal em função de áreas de despesa. E sigo fazendo referência à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal, mas aprovando, ao fim e ao cabo, a nossa PEC 390. No que tange a PEC 27, consideramos que ela deverá ser aprovada integralmente, não apenas em função do papel desempenhado pelos profissionais de enfermagem, que tiveram um papel de destaque no combate à pandemia da Covid-19, mas também em função do aviltamento das remunerações pagas aos profissionais de enfermagem em todos os níveis, que não correspondem à importância e à responsabilidade que esses profissionais carregam na gestão dos hospitais e dos serviços de saúde em geral. Além disso, essa medida é necessária para que seja respondida à pendência judicial relativa à ação direta de inconstitucionalidade, AD 7222, que suspendeu em 4 de setembro deste ano os efeitos do piso salarial nacional da enfermagem, estabelecido pela Lei 14.434, de 2022, e deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área de saúde esclarecerem o impacto financeiro, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços, com a apresentação de propostas de solução. Propomos ainda a ampliação do escopo para a concessão desse auxílio financeiro aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, tendo em vista a importância dos profissionais de enfermagem na realização desses serviços especializados. Creio que no texto do substitutivo isso poderá ser absolutamente compreendido pelo coletivo desta comissão. Apenas para fins de esclarecimento do que tange a PEC 27 de 2022, embora ela tenha o potencial de aumentar despesas públicas da União, pela prestação do serviço financeiro dos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços contratualizados na área de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais, a PEC apresenta a fonte de recursos como o superávit financeiro das fontes dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada exercício, nos exercícios financeiros de 2023 a 2027. Em 2022, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou o seu balanço patrimonial de 2021, em que foi estimado que o superávit financeiro dos fundos da União para aquele exercício financeiro foi de 20,9 bilhões, sendo que 3,9 bilhões se referem à parcela do Fundo Social destinada à saúde pública e à educação. Fundo Social do Pré-Sal, todos sabem. O montante de despesas necessárias para o pagamento do auxílio financeiro previsto está estimado em 18 bilhões. Ressaltamos ainda que, no que tange aos impactos desse auxílio financeiro dos limites de despesas de pessoal da União, Estados, Distrito Federal e municípios, foi acrescentado o artigo 4º, que estabelece um período de transição para que esses limites sejam contabilizados no prazo de 11 anos após a entrada em vigor dessa emenda constitucional, considerando sem impacto o primeiro ano, e com aumento de 10% da contagem desse impacto nos próximos 10 anos. Entretanto, esse dispositivo deverá ser incluído no artigo 38 da ADCT e da PEC 390, e que pretende modificar
motivo pelo qual votamos pela aprovação da PEC principal. No que tange ao uso do superávit financeiro dos fundos previstos no artigo 5º da Emenda Constitucional 109 de 2021, propomos uma modificação no caput de modo a excetuar, os saldos decorrentes do esforço de arrecadação de servidores civis e militares da União. Essa foi uma exceção incluída a pedido das 3 forças da União. Adicionalmente, propomos aqui a inclusão de dispositivo que torna explícita a possibilidade de uso de parcela dos recursos do Fundo Social, de que trata a Lei 12.351 de 2010, a serem aplicadas na área de saúde como forma de criar uma fonte de recurso permanente, para o pagamento do auxílio financeiro para o cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem. Esta é uma proposta que veio pelas mãos do deputado Jorge Sola e passada também pela Comissão de Transição do novo governo, que tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Ou seja, a PEC 390 e a PEC 27 foram reforçadas por uma fonte perene. Portanto, nenhum engano, somente a apresentação de soluções para que o Supremo Tribunal Federal retire o óbice a uma lei constitucional que já poderia estar sendo paga, e nenhuma demissão foi tomada porque um empresário sequer tenha metido a mão no bolso para pagar o piso, porque o piso ainda não foi pago. Nós queremos o cumprimento da lei. Estamos nos esforçando, não obstante fosse essa uma regra de ouro para que o Poder Executivo fizesse. O Poder Legislativo está fazendo para garantir esse direito, né, justo, líquido, constitucional desta categoria sofrida e que merece esse piso. Portanto, também definimos que essa parcela de recursos deverá ser acrescentada ao montante já aplicado pela União na área de saúde, não sendo computada para fins de cálculo de recursos mínimos de que trata o artigo 198 da Constituição Federal. Portanto, consideramos que a PEC 27 é meritória e oportuna. No âmbito da comissão especial destinada a proferir parecer da proposta de emenda constitucional número 390 de 2014 e apensado a PEC 27, fazemos a aprovação de ambas, não é, apensada na forma do substitutivo, não é, que ora, não é, passamos a apresentar. O substitutivo é simples, precisa? Não precisa. Então, o substitutivo, ele consta, portanto, do aprimoramento das fontes de financiamento, e incorporando o conteúdo de ambas as PECs, cujos autores estão presentes, não é, aqui nessa sala, ao mesmo tempo garantindo que, além do superávit dos pisos, nós teremos também o adicional dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, sem prejuízo para a área de educação, do que já foi previsto para a área de educação, né? Isso está garantido no texto do substitutivo. Também ampliamos, além das entidades públicas e filantrópicas, para as entidades que têm contratualização, que é efetivada e regulada pelo Ministério da Saúde, né? E as secretarias nos entes federados, de 60% no mínimo de assistência ao SUS. E, efetivamente, nós teremos, portanto, 2 fontes a apresentar ao Supremo Tribunal Federal, e eu acredito que essa Câmara dos Deputados dará um enorme passo em direção ao financiamento, não somente dos pisos, mas um acréscimo no financiamento do Sistema Único de Saúde em nosso país. Esse é o relatório. Peço vênia aos integrantes dessa egrégia comissão especial e, ao mesmo tempo, o apoio desta categoria importantíssima e indispensável na equipe multidisciplinar de saúde. Por último, agradeço, não é, a primorosa assistência do consultor desta Câmara dos Deputados, de grande quadro de funcionários, o nosso consultor Sócrates Arantes, aqui ao meu lado, para tirar qualquer dúvida acerca da legalidade e constitucionalidade de ambas as PECs e do substitutivo oferecido por essa relatora nesse momento. Era isso, senhora presidente. Esse é o voto a favor da PEC 27, que vai apensada 390 a favor da enfermagem brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada, nobre relatora, deputada Alice Portugal. É com muita emoção. São 23 horas. A gente precisa registrar o horário que nós estamos deliberando essa proposta de emenda constitucional e aqui registrar o apoio do nosso presidente Arthur Lira a esta condução e a
todos os membros da nossa casa, na pessoa do nosso secretário-geral da mesa, o senhor Routier, que nos orientaram e que nos permitiram, na noite de hoje, estarmos cumprindo as 10 sessões, porque nós tivemos sessões todas as segundas e sextas-feiras, exceto na última, que nós tínhamos o jogo do Brasil e já estava definido que não teria expediente aqui na casa. Então, foi com o esforço de todos que, neste momento, a gente pode estar aqui apreciando este excelente relatório da deputada Alice Portugal. Passa-se a votação e declaro encerrado o prazo para apresentações de destaques. Consulte os deputados e deputadas, porque, regimentalmente, nós teríamos 2 falas a favor, 2 falas contra. Se eu posso submeter a aprovação do relatório com o seu substitutivo, antes de começarmos as falas dos colegas deputados e deputadas. Pode, presidente. Declaro, então, encerrada a discussão e passamos, então, à votação. Em votação, o relatório da nobre deputada Alice Portugal. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Registrando. Muito obrigada a todos os deputados e deputadas. Registrando, conforme acordado, o voto contrário do Partido Novo, na pessoa do membro titular, deputado Tiago Mitrô, que mais uma vez aqui quero agradecer, porque cumpriram com o que era possível para nós, nos permitindo a votação e o encaminhamento para o plenário. Porque, retirando os destaques do kit de obstrução, que a gente chama, né, e não pedindo vistas, estão nos permitindo dar andamento nesta matéria. Então, muito obrigada, a gente solicita que conste na nossa ata. Eu, então, agora vou passar aos deputados e deputadas inscritos. Só antes quero fazer uma observação. Agradecer ao deputado Mauro todo o trabalho, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas destacar um encaminhamento que nós conseguimos construir a 3 mãos, vamos dizer assim. Deputada Carme, deputado Mauro e deputada Alice, que foi a inclusão dos serviços com mais de 60% de atendimento SUS, que não são considerados filantrópicos ou públicos, mas que atendem a população brasileira. Destaco e quero agradecer a participação do Tarcísio, que nos ajudou, em especial, porque nós tínhamos a grande preocupação com os serviços de hemodiálise, que a sua grande maioria são considerados privados, mas que atendem mais de 90% SUS, os pequenos hospitais de pequenas cidades que atendem os pacientes do Sistema Único de Saúde com mais de 60%, mas são considerados privados. Então, deputado Mauro, obrigada por o senhor, na condição de autor desta PEC, ter acolhido esta nossa indicação. Com isso, a construção a 3 mãos, como eu disse, e Sócrates, obrigada, porque você hoje fez várias alterações a pedido, então peço uma salva de palmas. Então, para a gente segurar a emoção, a gente vai passar aos inscritos. E eu consulto só se, antes de passar aos inscritos, eu poderia passar para o autor da PEC e os nossos vice-presidentes, senão eu sou obrigada a seguir aqui o rito dos inscritos. Perfeito. Ia perguntar isso, presidente, se puder ler o nome dos inscritos, para que a gente possa ter ideia. Posso. A ordem que tá aí hoje, agora. Perfeito. Além do nosso autor da PEC 27, do nobre autor da PEC 390, dos nossos deputados vice-presidentes, que é o deputado Rui Carneiro e o deputado Dr. Zacarias Calil, certo. E o deputado, meu Deus, Carlos Veras. Nós temos daí inscritos a deputada Jandira Fegali, o deputado Pompeu de Matos, o nosso vice já está inscrito, que é o deputado Carlos Veras, o deputado Mauro Nassif e o deputado Jorge Sola. Esses são os inscritos. Obrigado, presidente. Tá? Uma sugestão, pelo adiantado da hora, eu queria propor que fizesse os autores, os vice-presidentes, os inscritos, mas limitasse o tempo de cada um para todo mundo falar. Combinado. Perfeito.
Tá, 3 minutos, pode ser? Perfeito. A gente vai pedir para cronometrarem o tempo, coloca para nós o tempo e não vamos passar em respeito ao adiantado da hora e que a enfermagem permaneceu aqui conosco desde o primeiro horário da manhã de hoje, continua aqui conosco e todos os parlamentares também iniciaram muito cedo e nós, da bancada feminina, ainda temos uma tarefa, que é uma reunião de acolhimento das novas deputadas e despedida com as deputadas que não retornam. Não, lá eles já estão, né? Desde as 20 horas, nós estamos aqui ainda. Obrigada. Deputado Mauro. Bom, eu serei breve, fiquem tranquilos, porque isso é uma marcha que já vem de muito tempo. É importante, foi importante e será importante ainda amanhã e no Senado Federal, todo o acompanhamento que vocês vêm fazendo ao longo do período. Essa minha fala é somente de motivação, de parabenizar realmente o engajamento permanente que vocês tiveram ao longo desse período. Essa emenda constitucional, ela tem um único propósito. Primeiro, de não retirar dinheiro da União e buscar no outro canto, para que não tivesse resistência de canto nenhum, uma fonte de recursos que pudesse assegurar o pagamento do piso, e assim, conversando com a nossa presidente Carmen Zanotto, com a nossa relatora Alice Portugal, e que essa matéria, quanto menos a gente pudesse ter resistências fora do processo, portanto, melhor, menos difícil, não vou dizer mais fácil, mas menos difícil seria, portanto, a aprovação que se combina nesse exato momento. Portanto, ela nem toca no dinheiro da União, ela tem uma dotação específica para que o bolo do SUS não seja, ele se some ao bolo do SUS e a enfermagem não identifique a fonte de recursos. Terceiro, os prefeitos foram contemplados, na medida que o aumento do gasto pessoal, ele só vai ser plenamente contabilizado para efeitos da LRF daqui a 11 anos. E quarto, foi dado um tratamento em relação a essa despesa para não ser computada no gasto mínimo de saúde, fora do teto do gasto, igual à educação, porque sempre nós vamos ouvir essa crítica aí, como foi feita também. Então, fiquem tranquilos que tudo isso tem feito. Não, eu digo que isso foi feito dentro do que já dispunha o teto do gasto lá em 2016, né? Que está vigorando até hoje, porque o aporte ao Fundeb ele é feito fora do teto. Portanto, eu encerro aqui minhas palavras, dentro dos 2 minutos que me foram dados, parabenizando a todos vocês, continue contando. Ela não terminou, amanhã tem mais uma etapa a ser cumprida. O deputado André Figueiredo foi muito importante, porque isso economizou todo o nosso trabalho, mas vocês vão me permitir mandar uma mensagem para as enfermeiras do estado do Ceará, enfermeiros e enfermeiras, enfermeira Jordana que está aqui, a enfermeira Lili, da Voz da Enfermagem, que eu quero, portanto, mandar um abraço para todos que fazem a enfermagem do meu querido estado do Ceará. Muito obrigado, presidente. Eu vou sair, viu? Eu vou sair. Muito obrigada. Nobre deputado Mauro Benevides, contamos com o senhor e com todo o seu conhecimento, conforme está previamente acordado e que é a nossa expectativa amanhã no plenário. Não temos as confirmações finais, mas é uma expectativa de que a gente possa estar deliberando no plenário. O senhor tem compromisso e queremos lhe deixar bem à vontade, registrando e agradecendo todo o apoio e todo o carinho neste encaminhamento. Obrigada. Passo agora a palavra ao nobre deputado André Figueiredo, registrando, agradecendo e dizendo, se não fosse a sua PEC, nós não estaríamos aqui votando no prazo previsto no nosso regimento interno antes do encerramento dos trabalhos deste período legislativo. Vossa Excelência está com a palavra, nobre deputado André Figueiredo. Obrigado, minha querida presidente, deputada Carmen Zanotto. Quero aqui dizer que me sinto extremamente honrado e feliz, porque a PEC 390 ela foi gerada no momento onde tínhamos acabado de aprovar a destinação dos royalties do pré-sal para saúde e educação, tirando o óbice que existia, pagamento de despesas de pessoal. E a gente vê-la sendo agora esteio de algo extremamente justo, como é o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Sem dúvida nenhuma, mesmo passado 8 anos, a gente se vê muito feliz e realizado. Quero parabenizar aqui a querida relatora, a deputada Alice Portugal, agradecê-la por ter acolhido
em parte a nossa PEC, juntamente com o deputado Mauro Benevides Filho, que é um dos mais capacitados parlamentares no que tange a questões econômicas e que, sem dúvida alguma, a PEC 27 veio ao encontro desse reconhecimento para dar segurança jurídica aos profissionais de enfermagem. Quero aqui saudar todas as profissionais de enfermagem, todos os profissionais de enfermagem, no nome das queridas amigas, as enfermeiras Lili e Jordana, que representam tão bem aqui o Ceará, da enfermeira Ana Paula, vereadora de Fortaleza, né, e a vocês, minhas queridas presidente, relator e a todos os membros dessa comissão. É uma grande vitória. São 11 horas e 12 minutos, né, aqui de uma quarta-feira. Eu quero apenas dizer parabéns, porque essa PEC só foi aprovada por conta dessa grande mobilização dessas queridas parlamentares, de todos os membros dessa comissão e também, e principalmente, de todos os profissionais de enfermagem do Brasil. Parabéns e muito obrigado a todos. Muito obrigada, deputado André Figueiredo. O senhor tem a certeza que a enfermagem e todos os membros dessa comissão lhes são muito gratos por ter permitido que a PEC 27 pegasse carona na PEC 390 de vossa autoria. Muito obrigada. Beijo grande, que Deus lhe dê muita saúde, luz e paz na caminhada. Sempre sucesso. Eu passo agora, então, ao nobre deputado Rui Carneiro, que é o nosso primeiro vice-presidente desta comissão especial. E convido o deputado Carlos Veras para vir à mesa e o deputado Dr. Calil também vem à mesa, que é nosso vice. Tá. Deputada Carmen Zanotto, nossa presidente, Alice Portugal, boa noite a todos e a todos. Quase meia-noite, tarde para nós, Calil. Cedo para as enfermeiras e enfermeiros que estão dando plantão pela madrugada, todos os dias, todas as semanas. Dizer da satisfação de ter feito parte desse grupo de trabalho como vice-presidente aqui da comissão especial e dizer que tivemos hoje uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, mas nós temos lutas pela frente. A aprovação no plenário da Câmara, a aprovação no plenário do Senado, a nossa ida como comissão ao STF na próxima semana, levando essa PEC aprovada e a nossa luta também pela questão da enfermagem nos hospitais particulares, que está dependendo do Senado. Nós estamos nessa luta constante, não tenho dúvida do nosso sucesso, e eu queria aqui cumprimentar todas as enfermeiras, técnicas, auxiliares, parteiras do meu estado, da Paraíba, que dividiram comigo essa luta pelo WhatsApp, pelo Instagram, cobrando, assistindo lives, conversando. Isso é um dia, para mim, extremamente emocionante. E nós vamos percorrer ainda esse caminho final e vamos ao prêmio final, que é o resgate da dignidade através do salário dos profissionais dessa categoria. Muito obrigado. Muito obrigada, nobre deputado Rui Carneiro, por estar conosco. Também, beijo. A enfermagem é muito grata. Obrigada. Eu passo a palavra agora ao nosso segundo vice-presidente, o nobre deputado doutor Zacarias Calil. Obrigado. Boa noite a todos. Quase que já é bom dia, né? Nós estamos aqui. Primeiro eu gostaria de parabenizar toda a mesa, na pessoa da nossa querida Carmen Zanotto, que é uma lutadora. Eu recentemente participei de um evento na Associação Médica de Goiás, e na pré-campanha, né? Eu falei assim, se toda pessoa que fosse defender a sua profissão fosse igual a deputada Carmen Zanotto, nós conseguiríamos muito mais, né, lutar, que a gente é a única enfermeira que nós temos aqui na Câmara como deputada, e ela mobilizou o Brasil inteiro,
esteve aqui. Vocês estão de parabéns, né, com essa posição. E eu fico assim honrado, né? Eu como médico conheço bem o trabalho da enfermagem, principalmente nas cirurgias complexas que nós realizamos, o compromisso que esse pessoal tem. E eu vejo a luta, né, deputada, da enfermagem que chega de um hospital, passa para outro, ela tem que chegar às 7 horas num local, sair às 7 horas do outro. Então, uma luta. Esse dia eu encontrei com uma enfermeira, ela falou assim: doutor, tem 3 dias que eu não vou em casa. Então, a gente vê a realidade, né, dessa pessoa, daquela face sofrida. Né? Falou: tem 2 dias que meu filho está com febre e eu não consigo ir em casa cuidar dele. E é real, isso aí não é, né? Eu trabalho no hospital público e eu vejo isso aí com toda a propriedade. E eu acho que nada mais justo do que o salário para compensar, né, esse trabalho que é digno. E quando a gente vê o salário que o pessoal da enfermagem, auxiliar técnico, as parteiras recebem, é uma coisa assim inviável, né? Como é que consegue conviver numa situação dessa? Se o carro dela estraga, pronto, acabou tudo, vira aquela confusão, não consegue trabalhar, é uma dificuldade muito grande. Então, eu só tenho aqui que, né, dar o apoio total. Eu me lembro muito bem que no dia 6 de setembro, véspera de feriado, a Carmen me ligou, era 3 horas da tarde, falou assim: ó, Calil, vem para Brasília que nós temos um encontro com o ministro Barroso. Nós temos que mostrar força para ele, tanto que a enfermagem precisa. Foi logo, né, naquele momento, nós estivemos aqui em Brasília, fomos lá no Supremo, conversamos com ele, ele se mostrou sensível, mas queria, né, uma resposta nesse sentido. Né? E nós estamos conseguindo, através dessa PEC, chegar onde a gente precisa e valorizar o trabalho de todos vocês. Então, parabéns, meu muito obrigado, e eu estou assim à disposição, e mais uma vez, uma honra trabalhar com vocês. Infelizmente, a Carmen vai sair, vai deixar um vazio muito grande, mas eu tenho certeza que, né, ela vai estar sempre por aqui, cobrando de nós essa posição. Boa noite a todos. Muito obrigada. Doutor Calil, o senhor que é cirurgião pediátrico, que faz cirurgias de separação de bebês e crianças siamesas, cirurgias complexas, que sabe o que é a enfermagem dentro de um hospital, numa emergência, num ambulatório e dentro do centro cirúrgico. As suas palavras só engrandecem o serviço da enfermagem, que foi mais reconhecido, sim, em função da pandemia, mas que sempre este grupo de homens e mulheres, que a sua maioria são mulheres, em torno de 90%, 70% da força de trabalho, merece muito mais do que os aplausos. O senhor está nos ajudando desde o primeiro momento a gente superar as dificuldades e vencer o nosso piso. Que Deus lhe abençoe sempre. Eu só vou estar emprestado um pouquinho para a Secretaria de Estado da Saúde, mas as pautas como esta, a Carmen não vai abandonar, porque a gente precisa acreditar que é possível de implantar aquilo que a gente constrói nas leis. E a gente precisa, além de fazer as leis, fazer com que elas se tornem realidade, porque eu acho que o papel de todos nós, da Comissão de Seguridade Social, e de que estamos aqui, é aliviar o sofrimento das pessoas. E a minha tarefa lá vai ser tentar retirar os em torno de 130 mil pacientes que estão na fila de espera para uma cirurgia, realizando junto com a equipe do Ministério da Saúde, junto com os demais secretários estaduais e municipais, busca de alternativas, e quem faz parte dessas alternativas também são os profissionais da enfermagem, vocês têm certeza. Doutor Calil, que Deus lhe abençoe sempre, abençoe sua família e proteja sempre seu cérebro e suas mãos, para que o senhor possa continuar operando as nossas crianças, que a gente vê a alegria das famílias, quando a gente vê as fotos que o senhor nos mostra antes dos atos cirúrgicos e após a recuperação. Muito, muito obrigada. Dia 11 de janeiro, nós vamos fazer mais uma separação de gêmeos siameses, inaugurar o novo hospital com essa cirurgia, né? Assim, vai ser a primeira cirurgia nesse novo hospital em Goiânia. Obrigado. Fruto do seu trabalho nesta casa. Parabéns, parabéns, doutor Calil. Agora, eu passo ao deputado Carlos Veras, na sequência, o deputado Pompeu de Matos e o deputado Mauro Nassif. Nosso também vice-presidente dessa comissão, deputado Carlos Veras, Vossa Excelência está com a palavra.
Uma boa noite a todas as lutadoras, os lutadores, os resistentes da enfermagem brasileira, às 23h21, aqui resistindo para a gente poder garantir todo esse trabalho, toda a aprovação dessa PEC. Cumprimentar os autores, o Mauro, o André, muito importante, nossa querida relatora, Alice Portugal, nossos vice-presidentes, nossa presidenta Carmen, e dizer da honra de compor essa direção, de ser vice-presidente dessa comissão, para que no dia de hoje a gente pudesse concluir esse trabalho. Mas não para por aqui. É amanhã, é depois de amanhã, brigando para a gente aprovar no plenário da Câmara Federal, para poder ir ao Senado, para ainda esse ano a gente ter essa PEC aprovada nas duas casas, sancionada, porque a nossa missão é ter o piso da enfermagem no contra-cheque das nossas trabalhadoras e trabalhadores. Quero agradecer a minha bancada do Partido dos Trabalhadores que me indicou para esta composição nessa mesa, em nome do companheiro Sola, que inclusive apresentou uma emenda acatada pela relatora, com a participação da transição, com o compromisso do futuro governo desse país, com o compromisso do presidente Lula, que, através da transição, reafirma o seu compromisso com a enfermagem brasileira. Agradecer o empenho das nossas entidades sindicais, do meu estado, de Pernambuco e do Brasil inteiro, a minha Central Única dos Trabalhadores, a CUT e seus sindicatos filiados, e vamos continuar nessa caminhada, nessa batalha. Enquanto o piso não tiver no contra-cheque, a gente não descansa. Em Pernambuco, um técnico de enfermagem está recebendo menos de um salário mínimo. São as gratificações que estão completando o seu salário. E esse absurdo tem dia e tem hora para acabar. Parabéns a vocês, a luta continua. Muito, muito obrigada, nosso deputado Carlos Vera. Seu papel amanhã no plenário, o senhor tem a certeza que é tão grande quanto foi nesta comissão, porque a gente precisa, se for pautado amanhã, de ter 307 votos no mínimo, 308 votos, para a gente aprovar, e tenho certeza que toda a sua bancada vai estar conosco, assim como as demais bancadas da nossa casa, aprovando. Obrigada por todo o trabalho conosco. Nosso agradecimento sempre. Eu passo agora a palavra ao novo deputado Pompeu de Matos. Muito bem. Cumprimentar a todos os colegas deputados, deputadas, e de maneira muito especial a deputada Carmen Zanotto e a Carmen Zanotto e a deputada Alice Portugal. Me permita fazer no nome dessas duas mulheres guerreiras que fazem um excelente trabalho. E me permita fazer em nome de dois homens guerreiros, o deputado André Figueiredo e o nosso querido deputado Mauro Benevides. O André, que foi o autor da PEC, que deu o suporte para outra PEC do Mauro Benevides ser apensada, e com isso nós pudéssemos trabalhar. Os dois deputados do PDT, e eu tenho um orgulho muito grande, porque isso me deixa muito feliz, muito contente, e a gente poder dar também a nossa contribuição, até porque ajudei humildemente a colocar alguns tijolinhos nessa grande construção feita por todos os colegas, para a enfermagem brasileira que merece. E eu quero homenagear a enfermagem, em nome das enfermeiras, enfermeiros gaúchos e brasileiros, os gigantes da enfermagem no Rio Grande do Sul, a Lorenir, uma amiga, parceira de luta e de caminhada. A enfermagem merece, precisa, necessita e tem direito a uma digna remuneração. E suporte para que essa remuneração tenha segurança jurídica, tenha suporte financeiro e sem prejudicar os hospitais, as prefeituras, que a União possa dar esse suporte. E, para mim encerrar, presidente, quero deixar registrado, então, em 3 versos em rimas, para que fique consignado em homenagem à enfermagem, dizendo: vai aqui a minha homenagem ao enfermeiro, à enfermeira, brava gente brasileira que luta em favor da vida, sem dar a causa por perdida, mostram sua força e coragem, carregando em sua bagagem uma grande obra-prima, pois não se faz medicina sem a mão da enfermagem. Por isso a nossa luta em favor do piso salarial, pois o salário é desigual para os profissionais de saúde. E é importante que todos ajudem sem preconceito ou vaidade, pois o que precisamos, na verdade, é fazer a nossa parte. A vida imita a arte para a enfermagem ter dignidade. Então, chegou o dia, chegou a hora
de fechar a nossa enquete, pois a aprovação dessa PEC é uma clara mensagem que garante à enfermagem uma justa remuneração, onde o tesouro da nação dá suporte e garantia e os direitos da categoria gravados na Constituição. Muito obrigado. Muito, muito obrigada. Nosso vizinho de estado, né? Rio Grande do Sul, sou filha de gaúchos, nobre deputado Pompeu de Matos, por ter estado conosco nesta comissão especial, mas também no apoio ao PL do piso da enfermagem, na nossa hoje emenda constitucional 124, tenho certeza que amanhã, eu estou dizendo amanhã, mas eu e a deputada Alice precisamos ainda fechar com o nosso presidente Arthur a pauta do plenário. Então, a gente vai correr daqui para a reunião com ele para ver se conseguimos levar para o plenário ainda amanhã. Mas o senhor vai nos ajudar, como sempre nos ajudou. Muito, muito obrigada. Eu passo agora ao nobre deputado Mauro Nassif, o homem que preside a nossa frente parlamentar. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Mauro. Deputada Carmen Zanotto, presidente desse processo referente à PEC, deputada Alice, relatora, a nossa alegria de ver essas duas mulheres presidindo e relatando essa matéria. Quero aqui cumprimentar em nome da Solange e do Castanho a todos os profissionais da enfermagem. Se sintam todos cumprimentados. Agora já 11h30, 23h30, e todos aqui presentes para ver a aprovação por essa comissão. E a minha alegria é enorme, porque nós estamos nessa luta desde 2007. São 15 anos. 15 anos que nós estamos nessa luta. E quando a gente vê essa matéria agora, e agora eu acho que não tem mais para onde sair. O que vão querer arranjar de desculpa agora para que não paguem aquilo que é de direito aos profissionais da enfermagem? Não tem mais. Haja PEC sendo aprovada, haja leis sendo aprovadas, né? E agora a nossa alegria é grande de poder voltar ao hospital e vermos os profissionais da enfermagem sendo remunerados com dignidade. Porque em grande parte do país, infelizmente, isso não acontece. E valeu a pena essa luta. E como valeu. Parabéns, Carmen, parabéns, Alice, parabéns a todos os membros dessa comissão, assim como de outras que passaram aqui e fizeram aprovar esse projeto. Agora quero parabenizar de maneira muito abraçar, fraternalmente, a todos os profissionais da enfermagem, porque vocês acreditaram. E além de acreditar, vocês sofreram. Porque para fazer o deslocamento, as dificuldades todas que tiveram, o Conselho Federal da Enfermagem, todos, como foi difícil. E valeu a pena. Valeu a pena. Demorou. Precisou vir o Covid. Das dificuldades também se tiram coisas boas. E uma das coisas boas é a aprovação desse piso salarial. Ainda tem mais uma luta. Às 30 horas já. Não podemos esquecer. Fica aqui um grande abraço a todos vocês. Sucesso e vamos estar sempre juntos. Um abraço a todos. Muito, muito obrigada, deputado Mauro. Que Deus lhe acompanhe e que tenha sempre o carinho da enfermagem brasileira, o senhor que preside a nossa frente, e que foi um homem e é um homem que sabe a importância da enfermagem para o país, essa luta de mais de 30 anos, que o senhor está com ela há mais de 15 anos.
esse piso que todos nós já tínhamos a expectativa de que estivesse no contra-cheque no dia 5 de setembro, e todos fomos surpresos com a liminar do ministro Barroso, que temos ainda algumas etapas. A etapa de levar para o plenário da Câmara, votarmos os 2 turnos, com mais de 308 votos, Giovani. chegar no Senado Federal, também ter a votação dos 2 turnos, promulgarmos e convencer o Supremo de suspender essa liminar, porque não é por falta de fontes de financiamento que cumprimos a nossa parte. Constitucional a matéria é, absolutamente constitucional a nossa lei, porque existe a emenda constitucional 124, então está garantida na nossa Constituição, e nada mais justo, gente. Quando a gente fala de piso, algumas pessoas se surpreendem. Nós estamos falando de um pouco menos de 4 salários mínimos para o nível superior. Isso não é nenhuma fortuna, muito pelo contrário. O que nós estamos lutando e buscando é dar um pouquinho mais de dignidade a esses homens e mulheres que só quem sabe o que é enfermagem. Todas as categorias são importantes e fundamentais, mas eu não tenho dúvida que, dentro do conjunto dos profissionais, ainda é a que tem a maior carga horária, com os menores vencimentos. E nós, enfermeiros, não somos nada sem os técnicos e os auxiliares. Nós precisamos deles para realizar nossas ações de serviços de saúde. E nossos técnicos não receber um salário mínimo, os nossos auxiliares menos que isso, ou, no máximo, um salário mínimo para 40 horas, cuidando de 5 bombas de infusão numa UTI, cuidando dos procedimentos de média e alta complexidade, porque são eles que nos ajudam a fazer as técnicas. Então, nada mais justo, gente, nada mais justo, e por isso que eu quero aqui agradecer muito a Líbia Beluschi, da CNTSS, a Solange Caetano, nossa presidente do Fórum Nacional da Enfermagem, o Vanderlei Castanha, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, a nossa Jacinta Sena, nossa presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, o nosso Conselho Federal de Enfermagem, o sistema COFEM e COREM, na pessoa do Daniel Menezes de Souza e da nossa Betânia, a nossa presidente da Confederação dos Trabalhadores Municipais, a nossa Irene Rodrigues, que eu, por muitas vezes, troco o nome da Irene, né, Irene? Porque chamo de Conceição. A todos e todas, registrar a participação do Fábio de Santa Catarina, que está aqui conosco, a participação do Tarcísio, e dizer que a gente vai encerrar com muita emoção, mas lembrando que nós temos ainda uma caminhada. Repito, a caminhada da aprovação no plenário, os 2 turnos, com mais de 308 votos, aprovação no Senado, promulgação e a busca, já tem os pedidos de agenda com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, e com o ministro Barroso, para que, tão logo a gente tenha aprovado, pelo menos no plenário da Câmara, a gente possa estar lá na semana que vem, dizendo, olha, a nossa tarefa está cumprida. Não 100%, porque não conseguimos avançar na desoneração da folha para os privados. Mas aí, a gente, quando não consegue tudo, a gente tem que ir por partes. Os projetos tem um aqui na Câmara, tem outro no Senado, mas o nosso compromisso, conforme estivemos lá com o ministro Barroso, e que era possível de ser feito, possível, eu tenho certeza, né, deputada Alice, que a gente carinhosamente chama a deputada Alice Portugal de colega deputada, farmacêutica e enfermeira, né? Quero fazer aqui um pedido à enfermagem brasileira que a gente possa estar homenageando a deputada Alice com um título na enfermagem, porque a caminhada, gente, não é o que a gente vê só aqui. Hoje de tarde nós ficamos mais de 4 horas aguardando numa antessala para construir os caminhos para a gente poder aprovar aqui. A construção de caminhos muitas vezes é muito mais duro do que a gente possa imaginar. Mas a persistência,
a clareza da importância da matéria faz com que a gente tenha forças que a gente tem horas que não sabe de onde vem. Por isso que, mais uma vez, eu vou passar a palavra para a deputada Alice, mas quero registrar e pedir que conste em ato. E se vocês puderem agradecer ao nosso presidente Arthur Lira, façam, gente. Façam, porque ele literalmente cumpriu com todos os acordos que ele fez conosco. Ele honrou na condição de presidente que é da nossa casa. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, porque as sessões extraordinárias para contar as 10 foi determinação dele, com o apoio dos deputados que marcaram presença, mas se ele não tivesse determinado, nós não estaríamos contando as 10 sessões no dia de hoje. Então, a enfermagem brasileira lhe agradece, senhor presidente, e eu e o deputado Alice vamos fazer na sequência, ainda mesmo sendo tarde, o agradecimento e o apelo para a gente votar amanhã. Minha relatora, nossa relatora, Vossa Excelência está com a palavra. Minha presidenta, primeiro dizer que acredito que vencemos essa etapa, vamos continuar lutando. Vocês viram que, não é, a minha vontade era de colocar de maneira muito explícita a verdade de todo esse processo. E, evidente, em nome da aprovação, não é, nós seguimos firmes. E digo que não há enganos para a enfermagem. São caminhos duros em um tempo de dificuldades e de restrição de direitos. E vocês cumpriram um feito inédito. Foi uma categoria que conseguiu a mais ampla vitória. Vocês têm uma lei acostada na Constituição. E se ela fosse inconstitucional, teria sido revogada. E hoje nós estamos fazendo a costura para que essa lei seja liberada, para que ela seja posta em prática. Isso tem que ser dito de maneira muito clara para a enfermagem. A você que está no serviço, acompanhando essa sessão, porque nós sabemos que os celulares estão ligados nos ao vivos que vocês fizeram nessa comissão. Então, eu quero dizer que essa é uma etapa importante de garantia de fontes de financiamento. Isso demandou estudo, isso demandou articulação, mas eu quero, não posso deixar passar, primeiro, Mauro, que está ali saindo, Mauro Nazif. Mauro é o rei do piso. Ele foi o grande introdutor da discussão dos pisos na Câmara dos Deputados. Nossa homenagem, deputado médico, não é, do norte do Brasil, grande gestor, não é, querido do seu Estado e que, infelizmente, por conta do coeficiente eleitoral, não retornará dessa legislatura. Mas retornará logo depois e retornará sempre, porque nós precisamos de você, Mauro, e nós temos em você uma âncora de confiança. E, por último, eu quero fazer uma homenagem sincera, que é a homenagem a Carmen Fontes Zanotto. Eu quero dizer que o papel de Carmen nessa casa foi um papel e tem sido um papel exponencial na defesa do Sistema Único de Saúde e da saúde para toda a gente brasileira. Carmen trabalhou aqui incansavelmente durante toda a pandemia à frente da comissão da Covid-19. Uma enfermeira capitaneou aquela guerra. Nós temos em Carmen uma referência de amplitude política para conversar com todas as forças políticas dessa casa. Vocês viram que nós estivemos juntas durante todo o processo. E esse processo, né, é um processo transversal, suprapartidário. Vocês viram aqui o deputado Zacarias Calil, do União Brasil, vocês viram aqui o deputado Veras, do PT, vocês viram ali, não é, o deputado André Figueiredo, do PDT, assim como Mauro Benevides. Nós fizemos essa transversalidade ser a grande chave da vitória. Então, Carmen, para nós, é sem dúvida um símbolo e, ao mesmo tempo, amanhã ela será o elo, o cimento entre essas forças. Não é? Todos sabem da minha natureza oposicionista, aqui dentro dessa casa, vocês sabem da ação absolutamente ampla e conciliatória de Carmen, e essa amálgama está nos levando à vitória, mas conduzidos pela enfermeira Carmen Zanotto, que será honrosamente a secretária de Estado de Saúde do seu amado Estado de Santa Catarina. Eu estarei sem Carmen nos próximos meses, né? Eu não sei quanto tempo a Carmen exercerá essa função, com certeza vão tentar segurá-la durante todo o tempo em Santa Catarina. Ela continuará deputada.
E para nós será sempre uma fonte, uma busca de aconselhamento para que a gente caminhe pelos caminhos da amplitude para chegar até o final desse processo com o piso sendo pago para a enfermagem brasileira. Obrigada, Carmen, obrigada de coração, obrigada pela sua temperança, obrigada pela sua maturidade, obrigada pelo seu amor à enfermagem. Eu faço questão de deixar isso claro, porque ela foi a nossa condutora nesse processo e nós nos esforçamos, pode ter certeza, para estarmos à altura da enfermagem brasileira. Eu, como uma sindicalista, como uma mulher da luta, como a Lili Passeata, como me chamam na Bahia, né? Saindo do meu 5º para o 6º mandato, sem abrir mão das teses sindicais, das opiniões autênticas dos trabalhadores, mas não tenham dúvida, se não tivéssemos essa amálgama, dificilmente chegaríamos até aqui. E temos muito a caminhar para ver no contra-cheque o piso nacional da enfermagem. Viva a mobilização, viva as entidades, a luta da enfermagem brasileira. Parabéns, Carmen. Não é? O aplauso merecido a essa grande líder da enfermagem. Obrigada, deputada Alice. Muito obrigada. Eu quero registrar também a participação conosco do Sindicato dos Enfermeiros de Alagoas, do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Sindate. Muito obrigada. O nosso Corém do Ceará, que está aqui, Corém em São Paulo, Sindicato do Ceará. Da minha Bahia, que veio todo o tempo. Sindicato da Bahia, nossa representação de Santa Catarina. Gente, assim, ó, muito, muito obrigada. Só um minutinho que tem uma parte de rito aqui para a gente concluir os trabalhos. Considerando que nesta fase dos trabalhos, esta é a última reunião da comissão, consulto se podemos dar por aprovada a ata desta reunião, uma vez que será redigida em síntese de acordo com o registro do áudio. Não havendo discordância, vou submetê-la à votação. Os senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo imensamente o trabalho de toda a representação da enfermagem brasileira conosco durante todo o período, desde que o processo do PL chegou na nossa casa, a angústia que vivemos durante a caminhada para aprovarmos o PL e a PEC, a tristeza que sofremos juntos e ainda estamos sofrendo em função da liminar, mas a união de todos nós, com o apoio do nosso presidente Arthur, com o apoio dos deputados e deputadas e dos líderes de todos os partidos, a gente está encerrando, então, esta comissão especial, que agradeço a todos os colegas colaboradores da nossa casa, na pessoa da Kátia, a equipe técnica que está aqui conosco, ao Índio, que está sempre conosco, que é o chefe da segurança, enfim, a todos que estão sempre conosco e que nos apoiam. Muito, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e vamos juntos aprovar no plenário. Beijo grande.